Olá pessoal, então vamos para mais Ribomática só exercício. Tá aí, atividade de função afim, ok? Então a questão é a seguinte: encontre o coeficiente angular e o coeficiente linear de f de x igual a 9x menos 3, ok? Então qual é o coeficiente angular e linear dessa função? Bom, a função afim ela é do tipo f de x igual a x mais b, ok? Com esse a e b sendo números reais, tá? E eu não coloquei aí, mas o a também ele tem que ser, ele deve ser diferente de zero. Tá? Ele não pode ser igual a zero, porque senão ele zera o x e desaparece o x, que é o fator principal, né, para que seja uma função do primeiro grau, no caso. Então é o seguinte, ó, o a, nessa estrutura, ó, f de x igual a x mais b, então nessa estrutura, quem é esse a? Esse a que vai ser o quê? O coeficiente angular. Ok? Então o número que multiplica a variável x vai ser chamado de coeficiente angular. Ok? E o b, que é representado ali sozinho, ó, ele está ax mais b, ele vai ser quem? O coeficiente linear. Então ele vai ser o termo independente de x, ou seja, ele não precisa de x ali para multiplicar ele, entendeu? No caso ele fica sozinho. Então pegando a questão, vamos lá. Então f de x é igual a x mais b, não é isso? Então essa é a estrutura de uma função. Então, se eu pegar a questão, ó, diz o seguinte: f de x é igual a 9x menos 3. Então você percebe o quê? Que o a ó, vai ser o quem? Que está multiplicando x. Quem está multiplicando x na função é o 9. Então, o a vai ser o 9. E quem está sozinho, ó, sem x, um número que aparece sozinho, é o b. Ou seja, no caso aqui é menos 3. Ó. Tá? Se tivesse positivo, ficaria positivo. Se tiver negativo, você vai colocar negativo. Ok? Como está menos 3, então o b vai ser o quê? Menos 3. Tá? Então, daí, gente, como a questão está pedindo que encontre o coeficiente angular e o coeficiente linear, logo, ó, o coeficiente angular é 9 e o coeficiente linear é 3. Beleza, gente? Então, vamos aqui agora para uma segunda questão. Tá? Encontre a raiz das funções abaixo. Tá? Então, quando ele pede para encontrar a raiz, gente, ele quer o que, na verdade? Aqui diz, ó, lembre-se, para encontrar a raiz de uma função, basta igualar a mesma a zero e resolver a equação do primeiro grau. Você sempre vai fazer isso? Sempre. Sempre que a questão vier pedindo, encontre a raiz da função, ok? Encontre as raízes da função, ou encontre a raiz da função. Se for do segundo grau, vai ser as raízes, no caso, né? Então, no caso do primeiro grau, ele está pedindo, encontre a raiz das funções abaixo. Então, a gente vai fazer o que, gente? Está aí a função. Letra A. Então, f de x é igual a 2x menos 26. Então, a função é essa. Então, o que é que ele diz lá embaixo? Para a gente igualar a função aqui a zero. Então, você vai escrever dessa forma. F de x igual a zero. Tá? Aí, quem é o f de x? Eu vou substituir o f de x, que ele já falou lá em cima na questão, que é quanto? O f de x é igual a 2x menos 26? É. Então, embaixo do f de x eu ponho o quê? 2x menos 26 igual a zero. Ok? Então, eu só fiz substituir o quê, gente? O f de x, que ele vale 2x menos 26. E coloquei embaixo dele. Ó. Então, 2x menos 26 é igual a zero. E daí a gente vai para o quê, gente? Isso aí é uma equação do primeiro grau. Então, basta o quê? O 26, o menos 26 no caso, que está no primeiro membro, ele vai passar, ou vai aparecer, na verdade, no segundo membro, com o quê? Com a operação oposta, né? No caso. Então, mais 26. Então, 2x é igual a 0 mais 26. Então, 2x vai ser o quê? 0 mais 26 é 26. O 2 que está multiplicando o x vai aparecer como? No segundo membro, que é no outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar 26 dividido por 2. E x vai ser quanto, gente? 26 dividido por 2 dá 13. Beleza? Então a raiz de f de x igual a 2x menos 26 é quanto? É 13. Ok? Percebam que se eu colar a raiz, ela faz com que a função, gente, fique igual a zero. Então você vai descobrir o zero dessa função que a gente chama. Ok? Veja que se você substituir o 13 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 13 menos 26.
E 2 vezes 3 é 26. Então vai ficar 26 menos 26, 0. Ok? Então agora vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: f de x é igual a menos 2x mais 30. Então, da mesma forma, a gente vai fazer o quê? Iguala a função a zero. Então, f de x é igual a zero. Para nós encontrarmos a raiz dessa função. Então, quem é f de x? Substitua agora. É menos 2x mais 30 igual a zero. Então, vai se transformar em quê? Numa equação do primeiro grau. Da mesma forma, você vai ter que isolar o x, né, a letra. Então, o 30 vai ter que sair daí do primeiro membro. Então, vai fazer o quê? Ele aparece no segundo membro como que? Subtraindo. Se ele está somando no primeiro membro, ele aparece subtraindo no segundo. Com operação inversa. Sempre vai ser assim, ok? Então, menos 2x igual a zero. Aí, como é que ele vai aparecer lá? Menos 30. Agora, menos 2x é igual a 0 menos 30. 0 é elemento neutro aí, né? Da adição, da subtração também. Então, vai ficar menos 30. Então, esse menos 2, ele está multiplicando o x. Ok? Então, eu posso fazê-lo aparecer aonde? No segundo membro, que é do outro lado, onde está o menos 30. Com o quê? Com a operação inversa, que é divisão. Então, menos 2 vezes x ficou como lá? Ó, menos 30 dividido por 2. Então, menos 2, no primeiro membro, ele está multiplicando. E no segundo, ele vai aparecer como? Dividindo. Ok? E aí, a gente faz jogo de sinal. Ó. Na divisão, menos com menos dá mais. Então, 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15, ok? Com menos dá mais, então x é igual a mais 15, né? Ou 15, ok? Que é um número positivo. Então a raiz de f de x igual a menos 2 menos 30 é quanto? É 15, ok? Então vamos aqui para a próxima atividade, gente. Então, dadas as funções, f de x igual a x mais 4 e g de x igual a 2x menos 1, calcule, letra A, f de g de 3. Bom, então isso é uma função composta, né, gente? Então é uma função dentro de outra função. Como calcularemos isso aí? Então aqui eu coloquei, ó, para resolver uma função composta, primeiro calcula-se a função interna. No caso da questão acima, quem é a função interna? Essa que está lá dentro. Então f está fora, tá vendo? E o g está lá dentro. Então, no caso da questão acima é g de x. Ou seja, calcularemos primeiramente o que, gente? O g de 3, ok? Que é o valor numérico da função, lembra? Já aprendeu anteriormente? Então, calculando o g de 3, o que é que eu vou fazer? Onde tiver x, eu vou colocar 3 na função g de x. Então, g de x é igual a 2x menos 1. Então, onde tiver x, eu vou colocar quanto? 3. Então, eu vou calcular g de 3, que vai ser o quê? 2 vezes 3 menos 1. Então, 2 vezes 3 dá 6, menos 1. G de 3 vai ser quanto? 5. Então calculando o g de 3, agora ele vai ficar dentro do f de g de 3. Ó. Então agora a gente vai para o cálculo, substituir o g de 3 aonde? Lá no f de g de 3. Então agora calculando o f de g de 3. Então f de x quanto é? É x mais 4. Então quem vai aparecer lá dentro no lugar do x? O g de 3. Ó. Então é a mesma coisa que fazer isso aqui, gente. F de g de 3 é igual. Onde tem x, eu coloco o g de 3. Ó. G de 3 mais 4. Ok? Então, quem é o g de 3? Como já foi calculado anteriormente, g de 3 é igual a 5. Então, eu tiro o g de 3 e ponho 5. Então agora ele vai querer o f de 5. Então, é igual. Onde tiver g de 3, eu coloco 5. Ó. Então, fica 5 mais 4. Então, f de 5 vai ser 9. Ok, gente? Então, esse é o f de g de 3. Preste atenção. E esse agora é bem parecido. Ó. Então, ainda continua a segunda questão. Então, a atividade era função composta. Só que agora eu inverti, para vocês terem uma ideia de que não é a mesma coisa. Então, são as mesmas funções, f de x e g de x. De novo aqui, ó, a mensagem para resolver a função composta. Primeiro calcula-se a função interna. No caso da questão, é f de x a interna e não g de x. Porque quem está dentro, uma função dentro da outra. Só que o g está fora e o f está dentro.
ok? Então, a gente vai calcular primeiro o que, gente? O f de 3 agora. Então, calculando o f de 3, como vai ficar? F de x é igual a x mais 4, que é a função, ok, dada. Então, o f de 3 vai ser o quê? 3 mais 4. Então, onde tem x, colocou o 3, ó. Então, 3 mais 4 dá 7. Então já calculei f de 3. F de 3 é igual a 7. Agora, a gente vai substituir aonde? No g de f de 3, ok? Então, calculando aqui o g de f de 3, primeiro eu vou pegar a função g, que é quanto? G de x é igual a 2x menos 1. E agora eu vou calcular o g de f de 3. Então, percebo que dentro do parênteses da função onde tinha x, agora apareceu o quê? F de 3. Então quem é esse f de 3? É a função que eu acabei de encontrar, que vale 7. Ó. Então, onde tiver x, eu vou colocar f de 3. Ó. 2f de 3 menos 1. Mas quem é f de 3, gente? É 7. Então eu coloco o g de 7, que é igual a 2 vezes, quem é f de 3? 7 menos 1. Então, 2 vezes 7, 14, menos 1 dá 13, ok? Então, o g de f de 3, que é o mesmo que g de 7, é quanto? 13. Ok, pessoal? Então, aqui eu coloquei agora plano cartesiano, que vai ajudá-los na parte, numa das questões lá que eu coloquei de plano cartesiano. E é o seguinte, ó, o plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum. De 90 graus, ok? Então, é onde está o zero, bem no meio dessa cruz, no caso, que é formado por essas duas retas, né? X e Y, tá? Então, esse ponto em comum é conhecido como origem. Tá? Então, está o zerinho lá, o zero, isso é a origem. É a origem tanto da reta x quanto da reta y. Tá? Então, o plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes. Ok? E é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Tá? Então, quando você consegue localizar um ponto, você pode fazer um plano cartesiano em qualquer mapa, por exemplo, né? E localizar cada ponto desse mapa como um ponto no plano cartesiano, ok? Então aí, ó, o plano ele é dividido em 4 quadrantes, tá? Se você ver, tem 4 quadrantes aí, ó. Tá? O primeiro quadrante, só que a contagem é como? Essa daí, anti-horário. Em vez de você tiver no sentido, em vez de você rodar, no caso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no sentido horário, não. É no sentido anti-horário. Contagem dos ponteiros do relógio. Então, o primeiro quadrante, aí o segundo quadrante fica ao lado, do lado esquerdo. Aí abaixo o terceiro quadrante. E mais ao lado direito, o quarto quadrante. Ok? Então, assim, aqui embaixo diz representação de um ponto P qualquer. Então, um ponto, gente, você vai representar por uma letra maiúscula, eu coloquei embaixo, ó, um ponto é sempre representado por uma letra maiúscula. E esse x e y, ou no caso, o ponto, você põe, por exemplo, o ponto A, pode ser aquele primeiro ponto lá, ó, no primeiro quadrante, 2 e 1. Então A, você vai pôr A, maiúsculo, parênteses, 2 e 1. Então quem? E aqui, ó, você vai perceber, em cada quadrante tem um ponto, para você ter uma ideia de quem é. Ele pega sempre primeiro quem, gente? O x, que é o menos 3 no caso, na reta x. Ó. E quem é o 2? O 2 ele pegou da onde? Veio da reta y. Tá? Então o nome dessas retas aqui, ó, eixo das ordenadas, não esqueça. Então o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. E o eixo y e o eixo x é chamado de abscissa, o eixo das abscissas. Tá? Então, perceba que o primeiro valor, no caso, no terceiro quadrante, o ponto menos 2, menos 2. O primeiro é x. Lembram do ponto P aqui, ó, da representação de um ponto. O primeiro é o x, primeiro valor, e o segundo é y. Então, x é menos 2 e o y também é menos 2, porque está aqui ao lado direito, no caso. Beleza? Então, assim, qualquer um desses pontos que você achar no plano cartesiano, ele sempre vai ser formado por um x primeiro, vírgula, e um y. Tá? Então, sempre vai ser x e y. Ok, gente. Então espero que tenha ajudado vocês aí, tá? Nessa parte para resolver as atividades e que aparecer de plano cartesiano. Qualquer coisa é só voltar e rever aí a aula quantas vezes quiser. Então um abraço a todos aí, obrigado, até a próxima aí, se Deus quiser.